Olá, sejam mais que bem-vindos, agradeço você pela inscrição e lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você acaba se tornando um grande amigo meu, então seja mais do que bem-vindos. Tá passando por aqui, já vem fazer parte da nossa comunidade, ela vai crescer através de você, que vocês são bem servidos com chipsets e um incrementozinho de relatórios relacionado aos grandes e os velhos retrôs, não importa, os nossos amados processadores, a gente sempre vai estar junto. E hoje eu tô trazendo um Intel i3-9100F, ele é pertencente à 9ª geração de processadores da Intel, e seu ano de introdução foi 2019, com microarquitetura em 14 nanômetros. Para poder falar um pouquinho rapidinho sobre a questão de nanômetros, eu acho que a linha de 14 nanômetros, eu acho que é a melhor linha que tem, tá? Essa arquitetura de 14 nanômetros que a Intel construiu, para mim é a melhor que tem, tá? Essencial para jogos, é muito bom. Eu vi muita leveza nesses processadores na hora de utilizar a questão do multitarefas, mesmo tendo quantidades menores de núcleos, né? Alguns não tendo Hyperthread, todos eles funcionaram muito bem. É por isso que eu sempre falo, a gente não deve comparar algumas tecnologias, porque aquela quantidade, aquela porcentagem de núcleos comparada a um processador retrô é completamente diferente. É por isso que a gente sempre coloca um dos primeiros pontos aqui, a questão da microarquitetura. O preço do produto, pelo menos no Brasil aqui, fica em R$698, tá fora do comum. A gente sabe que fica meio complicado um processador dessa linha de entrada custar tudo isso. A gente sabe que basicamente não vale esse valor todo, tá? Já para poder importar o produto na nossa amiga AliExpress, uma das maiores armazéns que tem de produtos, tanto os novos quanto usados, ainda mais em especial aqui na questão de produtos da linha da informática, a gente tem em torno aqui de R$545, dá para poder converter ainda para menos ainda, tá? A gente consegue um valor menor ainda com relação a isso da tecnologia Hyperthread. A gente não possui essa tecnologia aqui, são apenas 4 núcleos reais e as 4 linhas de instruções normais que vem qualquer tipo de processador mediano ou atual, tá? Vai de acordo com a tecnologia. A gente sabe que hoje em dia Hyperthread ele é e não é ao mesmo tempo importante, mas pelo menos para mim, que eu trago aqui nos nossos relatórios, ele é muito importante. A gente sabe que hoje em dia a tecnologia Hyperthread ela é essencial para jogos, mesmo que alguns jogos não utilizem tal tecnologia, é essencial que a gente tenha essa tecnologia, tá? E alguns jogos não utilizam a tecnologia Hyperthread, já outros jogos utilizam e utilizam com força, tá? A maioria dos jogos vai pedir isso daí. E logicamente para o usuário multitarefas vai fazer muita falta a tecnologia Hyperthread incrementada aqui, que no caso não tem nesse processador. Tecnologia Turbo Boost, a gente tem um 3.6 GHz e com o seu total de 4.3 GHz, tá? A versão do Turbo Boost que a gente tem aqui é uma versão antiga, medíocre, que já poderia ter sido mudado, mas tudo bem, né? Vai de acordo com a tecnologia em si que está incrementada. Mas já se tratando de um processador com 14 nanômetros, com certeza um 3.0 aqui para poder aprimorar ainda mais na questão do clock seria muito interessante, tá? Multiplicador desbloqueado ele não possui, mas sempre tem gente que dá aquele jeitinho de desbloquear tudo aí, mas aqui a gente não encontra esse tipo de tecnologia. Apenas só 6 MB de cache poderia mudar, já que a gente está falando de uma arquitetura de 14 nanômetros, tá? Muito pouquinho, meio que padrão ali de gerações de segunda, terceira, quarta geração, né? Basicamente a mesma coisa que não foi mudado como a gente gostaria que fosse. Controlador de memória, a gente tem um DDR4 trabalhando a 2400 MHz com o seu limite máximo de 64 GB, excepcional, não precisa muito do que isso. Eu trabalho com frequência de até 1600 MHz aqui e os meus jogos são ótimos. Às vezes tem um jogo que é muito pesado, eu consigo ali 55 com 60, então eu não tenho um problema com frequência de memória um pouco baixa. Mas aqui a gente já trabalha já com uma tecnologia, eu vou dizer atual, né? Vamos colocar atual, que é o DDR4. Muita gente não tem, eu ainda não tenho essa tecnologia. Quem sabe no futuro, se eu tiver dinheiro, eu pretendo ter, logicamente, com uma frequência excepcional aqui até 2400 MHz. Limite máximo de memória, o máximo que é mais interessante aqui para a gente utilizar, até 32 GB, eu acho que seria interessante. Eu sempre utilizo o 16 porque eu não consegui ainda encontrar nenhum jogo, tipo de aplicativo que fosse utilizar mais do que isso de memória. Lembrando, siga todos os nossos relatórios, a gente tem muito conteúdo aqui para você e diversos chipsets. Já sai daqui já com o chipset na mão, já sabe
sabe já qual placa-mãe que você vai comprar para esse processador, por exemplo. Canais de memória, a gente tem 2 canais, então nada de single channel, triple channel, quadri-channel, né? Pois a gente vai utilizar, logicamente, aqui dual channel. Lembrando que a gente tem uma transparência aqui de 128 bits, então é por isso que é interessante você utilizar aí o dual channel. Dual channel com frequência e latência de memórias iguais. O soquete da placa-mãe do processador do Cooler é o 1151, então vai ser esse tipo de soquete que você vai estar fazendo a sua compra aí, tá? É só você digitar lá 1151 e automaticamente você já vai saber qual tipo de placa-mãe, né, ou o tipo de cooler que você vai utilizar aqui para esse tipo de processador. Lembrando que a gente vai já deixar o chipset com listagem de CPU suporte aqui ou na descrição ou nos comentários fixados, tá ok? O chipset compatível com o processador, eu vou deixar, lembrando que eu vou deixar já no CPU suporte list aqui, é o H310, tá? Então esse daqui é o tipo de chipset compatível com esse processador. Lembrando, mais uma vez, eu vou deixar aqui o link do CPU suporte com a placa-mãe já para você já ficar esperto, fazer as suas comparações. O TDP do processador fica em 65 watts, excepcional, isso é muito bom. Não precisa fazer grandes investimentos com cooler, water cooler ou air cooler, tá? Mas é sempre bom você utilizar de 120 a 135 TDP, conforme, né, logicamente, com o tempo você vai fazer alguns upgrades, então você não vai precisar mais esquentar a cabeça com relação a cooler. O limite estável do processador fica em 100 graus, mas eu sempre recomendo você estar utilizando até 65 aí, basicamente, tá? Nada de extrapolar essa quantidade aqui para você ter aí os padrões corretos aí com questão de dissipação de calor. Lembrando que VRM não é processador, eles esquentam de 80 a 95 graus, só para poder especificar um pouquinho, não fica aquela coisa chata. Às vezes você fica desesperado com relação ao VRM, que não pode fazer, o que não pode chegar a essa temperatura é o processador, né? O processador chegar a 95, 96 graus é complicado. É só seguir o relatório, a gente tem um dissipador, já te recomendei aqui, e vai ficar mais fácil para você. Vídeo integrado ele não possui, então vai ter que ter aí, fazer uma aprimoração diferente, fazendo uma comprinha de uma plaquinha de vídeo. Tem diversas placas com diversos preços, não precisa ser aquelas placas de vídeo extravagantes, você pode estar optando aí por uma placa de vídeo mediana, só para poder ter, para poder rodar aquele joguinho, né? Ou simplesmente rodar aquele filme maravilhoso em 4K. Controlador PCI Express, a gente tem aqui o 3.0, muito bom para jogos, dá para poder fazer grandes investimentos com relação à placa de vídeo e a placa-mãe também, tá? É só você acessar aqui no CPU suporte, já deixar o chipset e a placa-mãe correta para você estar fazendo a compra, ou quem sabe se aprumar, né? Você tá meio perdido com relação ao chipset, vai ficar mais fácil de você entender aí basicamente. E para poder finalizar o nosso vídeo, a gente sempre está finalizando aqui com fonte potência real de no mínimo 450 e no máximo de 650 para você ser feliz aí na questão dos jogos, tá? Não deixa de se inscrever, vem fazer parte da nossa comunidade. Se tiver faltando alguma coisa, deixa nos comentários, a gente sempre vai estar junto. Obrigado, não deixa de se inscrever, estamos juntos sempre.